Aleluia. Boa noite. Paz seja com todos. Amém? Quero agradecer, dar as boas... Quero dar boas-vindas, aos nossos irmãos, à igreja, você que está aqui hoje. Nós estamos recebendo aqui nossos irmãos, que vieram acompanhando a Laís, certo, Laís? Vieram acompanhando essa equipe maravilhosa que esteve aqui ministrando sobre as nossas vidas, e também os nossos irmãos e irmãs que estão aqui. Sejam muito bem-vindos. Nós realmente fomos muito abençoados através da vida de vocês. Amém? E é um prazer conhecer vocês, A Isaura, que me falou a respeito da Laís, a respeito dessa equipe linda, e eu estou muito feliz de conhecer vocês. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo 53. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus nessa noite. Nós estamos aqui nesse mês de novembro comemorando 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. 70 anos que a nossa igreja chegou no Brasil. E nós somos gratos porque nós fomos alcançados pelo Evangelho através dessa igreja, através dos missionários, através dos pastores, pastoras, dos homens e mulheres que têm pregado a palavra de Deus nesses 70 anos. E hoje nós estamos na terceira semana de festa. E hoje nós estamos falando, na quarta e hoje, falando a respeito da nossa terceira doutrina. Nós temos 4 doutrinas fundamentais que são o fundamento da nossa fé. Essas 4 doutrinas falam sobre o Evangelho completo, sobre os 4 ministérios de Jesus. Então vamos lá, meus irmãos? Primeiro, Jesus Cristo. Segundo, Jesus Cristo. E terceiro, Jesus Cristo cura. E semana que vem é a última. Semana que vem Jesus Cristo voltará, amém? Podia ser, irmão? Eu estou dentro. Semana que vem, se Jesus voltar, vai ter uma equipe de voluntários aqui. Se você quiser vir aí, vir para o culto aí, vai ter uma equipe de louvor aí. Se Jesus voltar semana que vem, você pode vir, que vai ter aí gente aí? Obrigado, tá, Fefe? Vai ter até guitarrista aí. Mesa de som, vai ter ninguém aí? Ih, irmão, não vai ter guitarrista aí também, não? Pelo menos você não, Se tiver outra aí. Quiser ficar até com a tua aparelhagem, pode ficar, Mas se Jesus voltar, a gente vai estar cultuando lá no céu. A gente termina essa festa de aniversário lá no céu. Que eu vou subir com Jesus, irmão. Em nome de Jesus eu vou subir. Piada velha, irmão. Isso é piada velha. Bom, já que eu não sou piadista, é melhor eu contar, Melhor eu pregar a palavra, Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo 53. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Nós vamos falar hoje sobre o fundamento da nossa fé em Cristo Jesus, o médico dos médicos. Nós cremos que Jesus, como a irmã falou, Ele não só pode curar, mas nós cremos que Ele quer curar. Mais importante do que saber que Ele pode é saber que Ele quer. Porque às vezes as pessoas eles dizem assim, olha, irmãos, eu vou compartilhar uma coisa com você. Às vezes as pessoas eles falam, e na verdade isso não está na Bíblia, A irmã muito bem falou aqui. As pessoas falam assim, se Ele quiser, Ele cura. Se Ele quiser. Irmãos, eu acho que se você for falar isso, é melhor você falar assim, se Ele puder. Seria mais adequado você falar assim, se Ele puder. Porque, irmãos, você saber que Ele pode, mas não quer, não é o Jesus que eu conheço. Mas o Jesus que eu conheço, Ele não só pode, como Ele quer.
Porque todas as vezes não houve um só registro bíblico em que Jesus disse assim, vamos ver, de repente, pode ser. Quem disse, se o Senhor quiser, quem não conhecia Jesus, que o leproso disse, se o Senhor quiser, Jesus falou, se eu quiser, eu quero, é o meu prazer, é a minha alegria, e você vai ver nessa noite, por quê? Que Jesus tem tanto prazer em curar as doenças, em curar as enfermidades, em perdoar os pecados. Jesus tem tanto prazer nisso, porque você vai ver nessa noite, que quando você é curado de uma doença, Jesus está recebendo a recompensa do seu sacrifício. Irmãos, eu vou te mostrar nessa noite na Bíblia, que quando uma simples dor de cabeça que seja curada, uma simples febre, por que Jesus olhou para uma mulher que estava com febre, como nós falamos aqui na semana passada, Jesus poderia ter dado um chá para ela, um dipirona, a sogra de Pedro, com febre, Jesus poderia ter dado um dipirona para ela, tá certo, não existia na época, mas devia de ter algum chá para febre, naquela época, não sei, mas por que Jesus ele curava até febre? Porque o preço pago lá na cruz, o preço que ele iria pagar lá, seria tão grande, tão poderoso, tão definitivo, que Jesus, meu irmão, Jesus não podia ver ninguém doente na frente dele. Se Jesus visse uma febre, ele queria curar. Se Jesus visse um leproso, ele queria curar. Se Jesus visse um coxo, ele queria curar. Se Jesus visse um aleijado, ele queria curar. Quando Paulo chegou na cidade de Malta, eu estou repetindo o que eu falei semana passada, se Paulo visse uma disenteria, até disenteria Paulo queria curar, irmão. Não é verdade? Porque, irmãos, eles criam totalmente que Jesus quer curar, Jesus tem poder para curar, o nome de Jesus é poderoso para curar todas as doenças, enfermidades, dores. E eu quero compartilhar com você, vamos ler. Irmãos, as pessoas, desculpa, eu estou falando que vamos ler, mas espera aí. As pessoas falam assim, se você pudesse escolher só um capítulo da Bíblia, qual você escolheria? Irmãos, é muito difícil a gente escolher um capítulo da Bíblia. Mas eu acho que se tirasse, falando por mim, se tirassem todos os livros e capítulos da Bíblia e me dessem apenas um, eu escolheria Isaías 53. Para mim, pessoalmente, é o capítulo que eu mais amo na Bíblia. É o que eu mais amo. Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza nós víamos nele para que desejássemos a ele. Ele era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, nós não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, aleluia. Oh, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. No verso 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo ele enfermar, mas quando a sua alma se puser por expiação do pecado, glória a Deus, ele verá a sua posteridade, ele prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, e o trabalho da sua alma, ele, o Senhor, verá, e ficará satisfeito, porque com o conhecimento do meu servo justo,
Ele justificará a muitos, porque as iniquidades deles Ele levará sobre si. Uau, meu Deus! Oh, aleluia! Feche seus olhos aí um minuto, irmão. Agradeça a Jesus aí. Feche seus olhos um minuto. Me ajuda aí, irmão. Me ajuda a agradecer a Jesus por um minuto. Eu quero que você escolha algumas palavras para Ele e agradeça a Ele por aquilo que Ele fez. Me ajuda aí, igreja. Eu te dou um minuto para você agradecer a Ele. Jesus, obrigado. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pelas tuas dores e feridas. Obrigado por levar as nossas iniquidades, e quando conhecemos o Senhor, nós fomos justificados, e nós somos a tua posteridade, nós somos o fruto do teu trabalho, nós estamos aqui, Senhor, e nós alegramos o teu coração. O bom prazer do Senhor prospera no teu braço, porque essa é a tua igreja lavada e remida no teu sangue. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Irmãos, escuta isso. Algumas pessoas, elas dizem, de uma forma errada, que essa descrição era a respeito de Jesus, enquanto ele estava andando na terra. Não é verdade. Que ele não tinha formosura nenhuma, que ninguém o desejava. Não era verdade. Ele era um homem comum. E na verdade essa descrição é uma descrição que na verdade a Bíblia diz que as pessoas viravam o rosto. E não era esse Jesus que andava sobre a terra, até porque as crianças se aproximavam dele. Jesus era um homem alegre, por isso nós somos alegres também, porque crente carrancudo tem algum problema com crente carrancudo, irmão. Se você não tem alegria, se você não sorri, se você é carrancudo, irmão, acho que você tem que se batizar de novo, sei lá, irmão. Olha para esse irmão e vê se ele está com a carranca aí. Ele deu um sorriso? Se deu um sorriso é crente. Porque, irmão, Jesus era muito alegre, Jesus era muito feliz, e a prova disso é que as crianças tinham prazer nele. Criança não gosta de gente carrancuda, criança não gosta de gente feia. Mas sabe por que Jesus era bonito? Porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Tinha coração mais alegre do que o de Jesus? Não. Então o rosto dele era lindo. Obviamente não era esse Jesus do quadro, mas era uma pessoa comum. Tão comum que confundiram ele, não sabia quem era ele, precisaram beijar ele para saber quem é o mestre aí. Eu amo quando as pessoas falam para mim, cara, você não tem cara de pastor. Eu falo, que bom, graças a Deus. Nem Jesus tinha cara de Jesus, que bom que eu não tenho cara de pastor, né? Negócio de cara de pastor, né? Como é que é cara de pastor, né? Então Jesus era uma pessoa comum, mas esse relato foi quando Isaías teve uma visão, e Isaías viu o nosso Senhor crucificado na cruz. Esse relato é o relato de Jesus sendo crucificado. E ele diz assim, olha, ele era desprezado, não tinha formosura, não tinha parecer, nós não víamos beleza nele para que o desejássemos, e na verdade, todos escondiam o seu rosto. Irmãos, a crucificação foi algo tão horrendo, tão tenebroso, foi tão cruel, que as pessoas olhavam, elas viravam o rosto. Meu Deus, não dá para olhar para isso de tão cruel. Oh, irmão, eu já falei aqui uma vez, Jesus, o nosso amado, o Filho de Deus, as pinturas pintam ele, e para ser respeitoso com o nosso Senhor, eles colocam um pano. Mas aqueles homens que eram crucificados, eles não mereciam honra. Eles deveriam ser humilhados, porque eram as piores pessoas. Os pecadores mais ou menos morriam de outras formas, mas os piores, os mais, eles eram crucificados nu.
Agora você imagina o nosso Senhor nu na frente da sua mãe, dos seus discípulos. Irmãos, quando a gente vê um filme da crucificação de Jesus, a gente vê algumas feridas no seu corpo, mas na verdade, algumas pessoas falam sobre isso, que quando a Bíblia fala sobre ferida, é porque era como se o corpo de Jesus você não soubesse definir aonde começa as feridas e aonde termina, era apenas uma ferida, só o corpo inteiro, seus ossos apareciam. A Bíblia diz que as pessoas viravam o rosto, não tinha nenhuma beleza nele mais. As pessoas desprezavam, e eles falavam assim, gente, esse homem, ele pecou tanto, olha o que Deus está fazendo com esse homem, não é possível, ele é oprimido de Deus, Deus está oprimindo esse homem, Deus está julgando esse homem pelos seus pecados, que julgamento terrível esse homem está sofrendo de Deus. Porque muitas vezes nós representamos a crucificação e a gente coloca o diabo, batendo em Jesus. Não foi o diabo que julgou Jesus, foi o próprio Deus que julgou o seu próprio filho. O próprio Deus que julgou, condenou, moeu o seu próprio filho. Porque não era o diabo que era juiz de nada. Você não devia nada ao diabo, você devia a Deus. E Deus, como justo juiz, precisava julgar os seus pecados. E Deus julgou os seus pecados no seu próprio filho. Por isso a Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo. Por isso Jesus disse, esse é o meu corpo que é partido, dilacerado por vocês. E lá na cruz, o corpo de Jesus foi dilacerado. Mas sabe, irmãos, por que nós cremos em cura divina? Porque se Jesus tivesse apenas derramado o seu sangue, os seus pecados já estariam perdoados. Se Jesus apenas tivesse subido lá e derramado o sangue, subiu lá, não feriu, apenas furassem o seu lado e ele derramasse ali todo o seu sangue, já seria suficiente para você ir para o céu e os seus pecados serem perdoados. Mas a Bíblia diz que pelas suas feridas nós fomos curados. Nós fomos sarados. Ele tomou sobre si, não apenas os teus pecados e iniquidades, mas Ele tomou também as tuas doenças, as tuas dores, as suas enfermidades. Porque Ele resolveu o pecado e a consequência do pecado. E a Bíblia diz que a sua alma verá, e Ele se alegrará. Irmãos, quando você ora por alguém e essa pessoa é curada, o Senhor recebe a recompensa do seu sacrifício. Pastor, por que vocês representam em forma de cálice? Porque Jesus disse um dia para os seus discípulos, os discípulos falaram assim, Jesus, a gente pode assentar à tua direita e outra à esquerda? Jesus falou, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles falaram, podemos? Eles falaram, não. Vocês vão beber o meu cálice, o cálice da nova aliança. Mas eu vou beber o cálice da ira de Deus sobre mim. Eu vou pegar o cálice de todo o pecado da humanidade, o cálice da ira de Deus que está lá em Apocalipse capítulo 16, que ainda será derramado o cálice da ira de Deus sobre aqueles que não entregarem a sua vida para Jesus. Porque, irmãos, olha, presta atenção aqui, ó. No céu tem um cálice, Apocalipse capítulo 16, na verdade são 7 cálices. E esse cálice é o cálice onde Deus armazena a ira dele contra o pecado. Mas na terra também tem um cálice, o cálice da nova aliança. Jesus falou assim, eu vou beber o cálice da ira de Deus. Mas aqueles que fizerem uma aliança comigo, eles vão beber o cálice, o meu cálice. Ô irmão, a gente vem para a ceia. Irmão. Jesus bebeu inteiramente o cálice da ira de Deus. Ele sofreu toda a ira de Deus contra o pecado.
E Ele tornou para a gente tão fácil. A gente vem para a ceia, a gente bebe apenas um cálicezinho de suco de uva. É tão simples. A gente bebe e fala, oh Jesus, é só isso. É só isso, irmão. É. Ele fez o que era difícil, irmão. Agora você bebe o cálice de Jesus, o cálice do amor, o cálice da graça, o cálice da redenção, o cálice do perdão. Como a gente pode abandonar um Jesus tão maravilhoso desse? Agora você escolhe, irmão. Você que está aqui, que ainda não entregou sua vida para Jesus, ainda não se batizou, você tem duas opções: ou você bebe o cálice da nova aliança, o cálice de Jesus, ou você bebe o cálice da ira de Deus no grande juízo. Bom, eu prefiro beber hoje o cálice da nova aliança. Deixa eu te contar uma história. A Milena falou uma vez para mim que para eu exemplificar o que eu estou falando, eu tenho que contar histórias. Estou tentando melhorar. Uma vez eu estava saindo com um patrão meu ex-patrão, Serginho. A Milena falou que eu não posso ficar chamando o nome das pessoas também. Aí eu estava de carro, ô Júnior, não dá, com o meu patrão. Aí ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. A gente estava passando de carro, aí ele falou assim, tá vendo esse terreno aqui? Esse terreno aqui meu pai comprou. E ele não é um terreno tão grande. E o meu pai morreu. Eu já tenho minha casa própria. Mas ele falou uma coisa comigo que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, os meus irmãos estão brigando por esse terreno, mas eu não abro mão. Nós vamos dividir esse terreno, nem que a gente fique 10 metros para cada um. Eu falei, mas estranho, né? Por quê? Ele falou assim, sabe por quê? Porque o meu pai lutou muito e brigou muito por esse terreno. Meu pai deu a vida dele por esse terreno, para que nós dividíssemos esse terreno. Era a vontade do meu pai que nós tomássemos posse desse terreno. E meu pai deu a vida por ele. Eu não abro mão daquilo que meu pai deu a vida para conquistar. E é por isso que eu prego a cura divina, é por isso que eu oro por cura divina, é por isso que no meu próprio corpo eu declaro a cura divina, é por isso que quando eu sinto alguma coisa eu boto a mão na minha cabeça, falo, sai doença, Jesus já levou as minhas dores, porque não foi fácil, eu não vou abrir mão. Eu creio até o último dia da minha vida que Jesus cura. Pastor, mas e se você não tem crente que morre doente? Tem sim, irmão. Por quê? Eu sei lá, eu não vou dar explicação aqui. Eu nem tenho explicação para tudo, eu não sei tudo. Mas eu sei de uma coisa. Eu vou morrer até o último dia da minha vida. Até o último dia da minha vida, eu vou pregar, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas doenças. Irmãos, há pouco tempo, há algumas semanas atrás, eu estava em casa. E aí, irmãos, minha cabeça, vocês já viram aquele vídeo no Instagram do pastor tomando café? Quem já viu aí? Pastor sentado para tomar café, vocês já viram? Já viu? O pastor senta para tomar um café, aí eles colocaram ali a mente do pastor, né? Ih, fulano não está vindo, nossa, fulano precisa de uma visita, ih, fulano, não sei o quê, fulano precisa de cura, o pai do fulano, não sei o quê. Cabeça do pastor anda assim, né? E aí a minha cabeça a 1000 por hora, e a cabeça no trabalho, e a cabeça na família, e um monte de coisa para resolver, e ali a minha cabeça a 1000 por hora. Irmãos, eu nunca tive ansiedade, porque eu não sou de sofrer por antecedência, e também nunca tive crise de ansiedade. É ou não é, Dália? É ou não é? Levanta aí, senão tu vai cochilar aí. Eu nunca tive isso. Mas naquele momento, cara, era tanta coisa na minha cabeça, que o meu coração começou a disparar. Eu comecei a ficar até sem ar, irmão. Cara, minha cabeça não parava de pensar um minuto. Meu Deus, sabe o que eu fiz? Falei assim, peraí. Fui tomar um banho. Falei assim, de repente um banho vai resolver, né? Aí eu tô lá,
Ai, meu Deus, eu tentando coisa para resolver. E a falta de ar. Eu falei, opa, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Aí eu botei a mão na minha cabeça e falei, Senhor, eu te agradeço. Porque o castigo que me traz paz, então eu declaro paz. Paz agora sobre a minha mente. Paz agora, vamos lá, mente, receba paz agora. Vamos lá, meu coração, receba paz agora. Eu declaro paz, a paz que excede o entendimento, a paz sobre a... Irmão, eu saí do chuveiro leve. Graças a Deus. Porque o castigo que me traz a paz, primeiro paz com Deus, mas segundo paz é paz. Estava sobre ele. E por que eu vou andar atribulado, irmãos? Eu aprendi uma coisa, quem atribula o diabo sou eu. É ou não é? Amém, irmão, não amém? Jesus chegava num lugar, irmão, tem crente, não sei, né, nós somos da Quadrangular, né? Eu não sei se na Wesleyana acontece isso também, né? Deixa eu beber uma água aqui, irmão. Mas tem crente, pelo menos na Quadrangular, irmão, ele só vive atribulado, pelo amor de Deus. O diabo atribula ele 24 horas, sem conversa com ele. Ai, estou atribulado, pastor. Ai, o diabo está me atribulando, pastor. Aí eu aprendo Jesus, eu vou ler os evangelhos. Jesus chegava num lugar, aí de repente o diabo, vieste nos atormentar, filho de Deus. Eu, glória a Deus, o Jesus que eu creio atormenta o diabo, é isso. E se você é um cristão, você é um pequeno Cristo. E aonde você chega, o diabo tem que falar assim, veio me atormentar. Não é ele que tem que te atormentar, é você que tem que atormentar a cabeça do diabo, em nome de Jesus. Então, irmãos, crente atormentado, crente atribulado, ainda não está tomando posse daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Para a gente terminar, abre comigo em Mateus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Mateus, capítulo 8. Oh, meu Deus. 14. Capítulo 8, verso 14. Vamos ler dois textos. Mateus 8, 14. Diga glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra dele jazendo com febre. E tocou ela na mão, e a febre a deixou. E levantando-se, serviu a todos. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Irmão, em nome de Jesus, que as pessoas possam trazer também muitos endemoniados para você. Eita glória, quem recebe aí? Uns recebem, outros não. Nós estamos orando aí, hein? Hein, Milena? Tem algum adolescente aí que tem medo de expulsar demônio? Que as pessoas tragam muitos endemoniados lá na sua porta. Gritando ainda. Lá no, como é que é o nome lá? Fala o nome. Lá na ESPN, é ESPN? É SPM, lá no Rio de Janeiro. Que o Senhor traga endemoniados lá naquela faculdade para tu expulsar em nome de Jesus. Lá no meio daquele povo incrédulo. Aquele povo que fala assim, esse negócio de crente. Aí quando demoniado lá, aí eles vão falar, ai meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou falar, espera aí, tem uma menina aqui que é crente, chama ela, corre. Deixa comigo, Milena vai falar, deixa comigo. Vamos para trás. Eu estou brincando, mas quando você chegar e falar assim, em nome de Jesus, sai agora. Todo mundo vai falar, cara, que isso? Que o Senhor leve endemoniados lá na sua porta, lá na sua casa. Que quando você estiver passando na rua,
Como aconteceu comigo há pouco tempo lá no bairro da Glória, voltando do culto, daqui a pouco o pessoal, ih, graça, tá vindo, pastor, vem cá, pastor, a mulher tá endemoniada aqui na rua. Eu falei, ah, meu Deus, e agora? Me ajuda aí, Jesus. Vamos lá. Que o Senhor use a tua vida, porque não é você, é através de você, é o nome de Jesus. E a Bíblia diz que, olha isso, irmão, porque Jesus curou uma febre, o milagre começou a acontecer, as pessoas começaram a trazer endemoniados, mas não só isso. E a Bíblia diz que trouxeram os endemoniados e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou a todos, fala comigo, a todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Alguns teólogos que deixaram de crer no poder de Deus, eu não tenho nada contra a teologia, é importante, mas alguns teólogos que abandonaram o poder de Deus, eles dizem assim, não, Isaías 53, pastor Wallace, fala apenas do perdão dos nossos pecados. Só que ele é tão teólogo que ele deixou de ler a Bíblia, porque a Bíblia diz que Jesus curou todos os doentes fisicamente, para que se cumprisse a palavra de Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas doenças. Sim, ele estava falando de perdão dos pecados, mas também de doenças físicas. Então, irmãos, olha aqui para mim, quando um doente é curado, a palavra de Deus está se cumprindo. Quando um endemoniado é liberto, a palavra de Deus está sendo exaltada e se cumprindo, porque ele levou sobre si as nossas doenças. E para nós encerrarmos, abra sua Bíblia em Atos, livro de Atos. Eu quero te mostrar o poder do Evangelho. Livro de Atos, qual o capítulo? Boa pergunta. Livro de Atos, espera aí que eu tinha marcado aqui, eu perdi, mas eu acho aqui, porque isso aqui está sublinhado na minha Bíblia, irmão. Livro de Atos, capítulo 14, verso 7. Essa palavra é para hoje. Se você está doente aqui, se você tem alguma doença, se você tem alguma enfermidade, se você tem problemas no estômago, se você tem dores nos rins, problema nos rins, dores de cabeça crônica, se você tem dores na fronte aqui, ó, você sente algum tipo de dor aqui nessa área, se você sente queimação no estômago, problemas no estômago, se você tem algum tipo de dor na parte abdominal, se é você que está aqui, Jesus vai te curar nessa noite. Eu creio nisso. Essa palavra é para hoje, mas essa palavra também é para amanhã, quando você chegar lá no seu trabalho. É você que Ele vai usar. A Bíblia diz Atos capítulo 14, verso 7, diz assim, e ali pregavam o Evangelho. E estava sentado em Listra um certo varão leso dos pés, coxo, desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Mas quando esse ouviu falar Paulo sobre o Evangelho, que, fixando nele os olhos, vendo que aquele homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Irmãos, Pedro estava pregando o Evangelho. Escuta aqui o que eu vou te dizer. O Evangelho não são apenas palavras persuasivas. O Evangelho não está baseado em palavras persuasivas humanas. Mas o Evangelho, ela precisa tocar os ouvidos e os olhos. O Evangelho que nós pregamos é um Evangelho de poder, é um Evangelho de milagres. Nós falamos e mostramos. Um pregador chamado T.L. Osborne. Quem já ouviu falar em T.L. Osborne? Um dos maiores evangelistas da nossa geração, morreu tem alguns anos. Ele disse que ele se converteu e aí todo entusiasmado foi pregar na Índia.
queria fazer missões, foi pregar na Índia. Chegou lá, pregou, falou de Jesus, nenhuma almazinha se converteu. Não era batizado no Espírito Santo. Foi pregar o evangelho na empolgação. Aí voltou para os Estados Unidos triste, decepcionado. E ele falou, o que está acontecendo? Aí ele foi num culto de um pastor, um evangelista, chegou lá, ele viu esse homem operando no poder de Deus, pessoas sendo curadas. Ele falou, meu Deus, é isso que eu preciso. Porque de ouvir falar, a Índia tem 10 mil deuses, só que deuses que não fazem nada. Aí ele buscou o Senhor, foi batizado no Espírito Santo, buscou os dons, buscou o dom de cura, se encheu do poder de Deus e voltou para a Índia. Meu irmão, pega um dia um livro dele para você ler, e todos os livros têm a foto das cruzadas dele na África, na Índia, milhões de pessoas sendo salvas. Cegos curados, perdi a conta. Eu vi um vídeo, eles trouxeram uma feiticeira, trouxe uma pessoa num carrinho de mão. A pessoa estava toda deformada, não conseguia andar, trouxe num carrinho de mão. A feiticeira daquele país não conseguiu curar aquela pessoa, trouxe para ele. Ele falou assim, pode trazer aqui. Orou, a pessoa começou a andar ali na frente de todo mundo. Aí eles falaram, esse Jesus, ele está vivo mesmo, é diferente dos deuses que a gente escuta falar. Esse Deus está vivo, ele é poderoso. Então o evangelho não é só palavra, o evangelho é o poder, é cura divina através das suas mãos. Quando você prega o evangelho, isso desperta fé no coração das pessoas. E a Bíblia diz que Paulo pregando o evangelho, que evangelho que ele estava pregando? Que evangelho é esse? O evangelho de que Jesus salva, estava pregando o evangelho de que Jesus batiza no Espírito Santo, estava pregando o evangelho de que Jesus cura sim, e Jesus voltará. E de repente, deixa eu te contar só uma coisa, olha que interessante, ele viu, meu irmão, que aquele homem tinha fé, mas não era qualquer fé, era fé para ser curado. Agora eu te pergunto, você consegue ver a fé? Uma vez eu perguntei isso para o irmão, ele falou, não, fé não se vê, fé é algo interno, subjetivo. Não, fé viva se vê. Tem fé para salvação, tem fé para prosperidade, mas tem fé para cura. Porque a Bíblia diz que ele tinha fé para ser curado. Como que Paulo viu isso? Irmão, alguma coisa aquele homem estava fazendo. Ele estava ouvindo, ele nunca tinha andado, mas ele estava ouvindo Paulo falar sobre o evangelho, e de repente ele estava falando assim, ele estava se movimentando, de repente ele estava pegando a perna, falando assim, Jesus, vamos lá, se o Senhor vai curar, então me cura hoje aqui, eu quero ser curado. Ele estava olhando para Paulo, ele estava ali observando, ele estava absorvendo, ele estava falando, é hoje, eu vou sair daqui, sabe, ele estava fazendo alguma coisa, e Paulo falou, cara, esse cara tem fé para ser curado. E aí Paulo falou assim, levanta, e ele, porque é o poder do evangelho em operação. E eu quero te perguntar nessa noite, você tem fé para ser curado? Porque nós pregamos o evangelho aqui, irmão. Eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. E eu te pergunto, você tem fé para ser curado agora? Você está com fé aí para cura? Eu estou com fé para cura, irmão. E eu estou com fé aqui, se coloca de pé no seu lugar. Olha, existem momentos em que há um dom de fé em operação, dom de cura, é uma coisa. Mas naquele dia, o homem tinha fé para ser curado. Era o homem que tinha fé. E eu quero que você agora feche os seus olhos. Não se movimente, não saia do seu lugar. Não se distraia. Não se distraia. Eu quero ter um tempo de oração com você agora. Feche os teus olhos.
verdadeiramente. Não apenas Ele levou, mas verdadeiramente Ele levou. Isso quer dizer, ei, você pode acreditar que Ele levou sim. Ele levou sobre si as nossas